Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. O Brasil já passou quase uma década inteira sem ter o Senado. Uma das primeiras medidas que o presidente Getúlio Vargas adotou ao dar o golpe que implantou a ditadura do Estado Novo em 1937 foi fechar tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Sem ter o que negociar com o Congresso Nacional, o ditador conseguiu pôr em vigor, sem nenhuma dificuldade, todas as leis que eram do seu interesse. O Senado só seria reaberto em 1946, um ano após a queda do Estado Novo. Volte 70 anos na história e mergulhe nesse episódio ainda pouco conhecido pelos brasileiros. A reportagem especial Estado Novo, a ditadura que varreu o Senado da política brasileira, começa agora, aqui na Rádio Senado. Há exatos 70 anos, chegava ao fim o período de quase uma década em que o Senado esteve banido da cena política brasileira. Os senadores finalmente puderam voltar aos gabinetes, às comissões e às bancadas do Palácio Monroe, no Rio, na tarde do dia 23 de setembro de 1946. O Monroe era um palácio imponente e aristocrático localizado na Cinelândia, no centro da capital, com vista para a Baía de Guanabara e para o Pão de Açúcar. Foi a sede do Senado entre 1925 e 1960. Documentos históricos guardados no arquivo do Senado, em Brasília, mostram que as palavras que quebraram o silêncio do plenário do Palácio Monroe foram pronunciadas por Nereu Ramos, que era vice-presidente da República e, por essa razão, também era presidente nato do Senado. Senhores senadores, ao instalar a sessão do Senado da República, quero congratular-me com todos os seus membros pelo advento da nova fase de nossa vida democrática. Ao instalar o Senado Federal sob os auspícios da nova Constituição, estou em que interpreto o sentimento da nação, concitando a todos para que nos penetremos da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, a fim de que pela nossa atuação levemos o país à convicção de que não erraram os constituintes de 1946 ao reinvestir o Senado na sua antiga dignidade e ampliando até suas funções em benefício da República, do regime e da Federação. O Senado foi fechado pelo presidente Getúlio Vargas em 1937, com o golpe de Estado que impôs a ditadura do Estado Novo. A Câmara dos Deputados também foi sumariamente extinta. Getúlio caiu em outubro de 1945, mas as duas casas legislativas não voltaram de imediato. Os senadores e os deputados eleitos na nova fase democrática trabalharam antes, durante boa parte do ano de 1946, na elaboração da nova Constituição. Cumprida a missão de dar ao país uma Carta Magna Democrática, a Constituição de 1946, a Assembleia Nacional Constituinte se dissolveu, permitindo o ressurgimento do Senado e da Câmara dos Deputados após 9 anos fechados. Em 1946, nas primeiras sessões do Palácio Monroe, vários senadores subiram à tribuna para lembrar o mal que a ditadura de Getúlio Vargas fizera ao Brasil. Os mais exaltados foram os parlamentares da UDN, como o cearense Plínio Pompeu. Senhor presidente, atravessamos um vergonhoso e longo período ditatorial. O momento agora conclama todos os brasileiros dignos a maior coesão das forças democráticas e a defesa do regime da lei, o qual restituímos há pouco com a vontade do povo e o apoio das Forças Armadas. Também representante da UDN, o senador Hamilton Nogueira, do Distrito Federal, atacou os 8 anos da ditadura do Estado Novo e disse que a democracia, no final, acabou triunfando graças ao apoio do povo brasileiro. O ato de 1937 foi a maior opressão que o Brasil já sofreu. Foi a introdução do Estado fascista entre nós. Mas em 1945, as Forças Armadas, ao lado de todo o povo brasileiro,
reprimiram e renegaram para sempre o ignominioso Estado Novo. O fechamento do Senado e da Câmara dos Deputados teve ares de guerra. Na manhã de 10 de novembro de 1937, antes de o dia clarear, dezenas de policiais a cavalo e armados com espingarda cercaram o Palácio Morro e o Palácio Tiradentes, que era a sede dos deputados, também no centro do Rio. Getúlio obrigava o Brasil a engolir uma nova Constituição de perfil autoritário, redigida às escondidas no Palácio do Catete nos meses anteriores. A Constituição de 1937 seria a de menor duração do Brasil, com apenas 9 anos de vigência. O jornal A Noite noticiou o golpe na primeira página com uma manchete de 6 linhas em letras garrafais. Dissolvidos o Senado e a Câmara, promulgada a nova Constituição. O presidente Getúlio Vargas falará hoje às 20 horas pelo rádio para todo o país. Eliminado o Congresso Nacional, o chefe do Poder Executivo usurpou as funções do Poder Legislativo e atribuiu a si próprio a prerrogativa de assinar decretos-leis. As assembleias legislativas e as câmaras municipais também foram extintas. Getúlio ganhou poder para nomear governadores e prefeitos. Eram os interventores. O povo perdeu o direito de votar e a justiça eleitoral deixou de existir. Os partidos logo desapareceriam e os adversários seriam presos e torturados. O presidente, em suma, se converteu em ditador. A Constituição de 1937 era, sem dúvida, autoritária. Mas, para dissimular suas intenções, Getúlio Vargas incluiu nela alguns dispositivos democráticos. Os brasileiros, sim, teriam Congresso Nacional e votariam para presidente da República, mas só depois de dar aval a essa Constituição por meio de um plebiscito. A Carta Magna de 1937 diz o seguinte: esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida a um plebiscito nacional na forma regulada em decreto do Presidente da República. O primeiro período presidencial começará na data desta Constituição. O atual presidente da República tem renovado seu mandato até a realização do plebiscito. São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as câmaras municipais. As eleições ao Parlamento Nacional serão marcadas pelo Presidente da República depois de realizado o plebiscito. Como Getúlio Vargas jamais convocou o tal plebiscito, ele continuou na presidência da República por tempo indeterminado, e a reabertura do Congresso Nacional ficou em compasso de espera. E mesmo que o Congresso Nacional voltasse a funcionar, a Constituição de 1937 previa que o Brasil não teria mais o Senado Federal. O Parlamento Nacional compõe-se de 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Conselho Federal. O Conselho Federal compõe-se de representantes dos estados e 10 membros nomeados pelo Presidente da República. A duração do mandato é de 6 anos. O Conselho Federal será presidido por um ministro de Estado designado pelo Presidente da República. O Conselho Federal, em outras palavras, seria uma espécie de marionete do Presidente da República. Teria muito menos independência do que o Senado. Sem aquele plebiscito, o Conselho Federal jamais saiu do papel. A dissolução do Congresso Nacional não enfrentou resistência nem sequer de senadores e deputados. Os parlamentares, curiosamente, aplaudiram o golpe de Estado. Getúlio Vargas tinha o costume de receber grupos de parlamentares toda sexta-feira à tarde no Palácio do Catete. Mesmo como ditador, ele abriu seu gabinete uma vez, na sexta-feira após o golpe, para se despedir dos ex-senadores e dos ex-deputados. Agora ex-senador, Pacheco de Oliveira, do PSD da Bahia, foi um dos parlamentares derrubados que prestaram total apoio ao ditador. Creio na Constituição outorgada, porque estou convencido de que agora o Brasil despertou ante o mundo das realidades. A imprensa noticiou que eram bem poucos os projetos de alta relevância a depender do voto dos senadores. O Jornal do Brasil deu destaque à economia de dinheiro provocada pelo fim do Senado, da Câmara e da Justiça Eleitoral.
Tomando por base o orçamento votado para o exercício vigente, já se conhece em parte a redução de despesas operadas com a aplicação dos novos dispositivos constitucionais. Essa redução resulta da supressão de algumas repartições, entre elas as duas casas do Legislativo. A economia verificada em favor dos cofres públicos, respeitados os direitos adquiridos, se eleva a mais de 150 mil contos. O Jornal do Brasil encontrou outra boa notícia na dissolução do Poder Legislativo: a remoção das grades de ferro que protegiam o Palácio Monroe. O belo jardinzinho em volta do Palácio Monroe perderá as grades. O fechamento do Senado Federal veio proporcionar à metrópole um magnífico espaço não só para o seu embelezamento, como para o desafogo do trânsito de pedestres e veículos. Não fora essa circunstância, e é bem possível que durante muitos anos afora aquela cercazinha de ferro só tivesse a utilidade de guardar lugar para o estacionamento das limusines dos senhores senadores. O historiador Boris Fausto, autor do livro História do Brasil, explica por que um dos requisitos básicos da ditadura do Estado Novo foi a ausência do poder legislativo. Isso tem muito a ver com a ideologia dos regimes autoritários. O parlamento é a expressão de uma democracia liberal, o parlamento é a expressão de muitos interesses, a pátria deve ter só um interesse, o país não deve ter um regime de partidos, mas deve ter uma figura central que comande o país. O Oliveira Viana dizia: não sou por partidos nem por partido único. Aliás, eu sou por um partido único, que é Getúlio Vargas. Ao longo dos 8 anos do Estado Novo, o Palácio Monroe serviu de sede para o Ministério da Justiça. E no período de 1 ano entre a queda da ditadura do Estado Novo e a reabertura do Senado, o Monroe abrigou a Justiça Eleitoral. Aquele não foi o primeiro golpe de Getúlio Vargas. Ele havia chegado ao poder em 1930, após derrubar o presidente Washington Luiz e enterrar a República do Café com Leite. Também nessa ocasião, o Senado e a Câmara foram fechados. Com poderes de ditador, Getúlio pôde dar início a um ambicioso projeto de modernização do Brasil. O objetivo dele foi tirar a força das oligarquias agrárias estaduais, que para ele atravancavam o progresso do Brasil, e transferir todo o poder para o governo federal, que impulsionaria a urbanização e a industrialização. O governo autoritário, porém, não duraria muito. Pressionado pela Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio se viu forçado a reabrir o Congresso Nacional e patrocinar a elaboração da Constituição Liberal de 1934. Com a Constituição de 34, o poder presidencial passou a se submeter a uma série de limites, prejudicando os planos de Getúlio. O segundo golpe de Estado ganhou urgência em 1937, quando os candidatos da eleição presidencial de 1938 já estavam na rua pedindo votos. Getúlio viu que precisaria agir rápido para não deixar o Palácio do Catete. Como foi que Getúlio Vargas conseguiu dar o golpe do Estado Novo? E por que os senadores, os jornais e a sociedade como um todo aceitaram passivamente o fechamento do Congresso Nacional e a instauração da ditadura? Saiba logo após o intervalo no segundo e último bloco da reportagem especial Estado Novo, a ditadura que varreu o Senado da política brasileira. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Getúlio Vargas identificou o maior perigo que afligia a sociedade brasileira naquele final da década de 1930, o comunismo, e o usou como desculpa para ganhar poderes autoritários. O presidente, convertido em ditador, recebeu aplausos gerais e ganhou carta branca para governar o Brasil como bem entendesse, sem ter que negociar com partidos políticos, com parlamentares,
nem com governadores. Continue viajando na história do nosso país com a reportagem especial Estado Novo, a ditadura que varreu o Senado da política brasileira. O pretexto que o presidente Getúlio Vargas encontrou para dar o golpe de Estado em 1937 foi a descoberta do Plano Cohen, uma conspiração dos comunistas para tomar o poder. Como o Brasil já vinha do susto da fracassada intentona comunista de 1935, Getúlio não teve dificuldade para convencer os brasileiros de que ele só conseguiria salvar a nação da nova ameaça vermelha se ganhasse poderes ilimitados. No dia do golpe, Getúlio Vargas convocou Cadeia Nacional de Rádio para fazer um pronunciamento à nação. Ele explicou que os partidos políticos estavam tão preocupados em brigar entre si que não dariam conta de derrotar o perigo comunista que ameaçava devorar o país. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. A tanto havia chegado o país. A complicada máquina de que dispunha para governar-se não funcionava. Restauremos a nação na sua liberdade de ação e autoridade, dando-lhes os instrumentos de poder real e efetivo, com que possa sobrepor-se às influências desagregadoras internas ou externas. Mais tarde, descobriu-se que o Plano Cohen, na verdade, havia sido inventado. O historiador Paulo Sérgio da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia e autor de um livro sobre a Constituição de 1937, explica que o apoio que os jornais, os parlamentares e os cidadãos comuns deram ao golpe de Estado foi mesmo sincero. O DIP ele foi organizado posteriormente, mas no ato da instalação do golpe não havia censura instalada. Você vai preparando a sociedade para esse processo de implantação. Então, por isso que a questão da legitimidade ela é muito importante. Quando você cria esse consenso de que o golpe ou que o fechamento do regime é a solução, todo mundo aplaude. Você não tem resistência. Né? Que é até curioso que o Congresso amanhece fechado e muitos dos parlamentares congratulam Vargas pela implantação do regime. O Estado Novo não foi um caso isolado no mundo. Na década de 1930, as ideias autoritárias estavam em ascensão no mundo. Basta ver o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. A democracia e o liberalismo só ressurgiriam com força após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Livre do Congresso Nacional e das negociações parlamentares, Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo, pôs em vigor o Código Penal e a consolidação das leis do trabalho, criou a Aeronáutica e a Justiça do Trabalho e fundou a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. O historiador Boris Fausto, que é autor de História do Brasil, um dos livros didáticos de maior sucesso do país, faz uma comparação entre a ditadura de Getúlio Vargas no Brasil e a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar em Portugal. Não se pode negar que o regime do Estado Novo, o regime de 37, foi um regime dinâmico. É uma ditadura autoritária, mas não é uma ditadura autoritária do tipo de Salazar em Portugal, que é uma ditadura conservadora, arcaica, imobilista. Não, a ditadura instaurada em 37 é uma ditadura que se mueve, como dizem os argentinos, que realiza atos e numa série de realizações no plano político, no plano social, etc. Boris Fausto, porém, acredita que tantos avanços não servem de justificativa para aceitar uma ditadura que acabou com as eleições, fechou o Congresso, amordaçou a imprensa e perseguiu seus adversários. Há quem até goste de destacar esses aspectos mobilizadores, desenvolvimentistas do regime Getúlio. Eu acho que tem que se admitir tudo isso, mas tem-se que lembrar e sempre fazer a pergunta, será que em regime democrático não seria possível fazer essas coisas com um respeito às liberdades, à expressão da imprensa, dos intelectuais, enfim, sem violências? É uma questão grave que permanece.
Por ironia, o Senado recém-aberto acolheu em 1946 justamente aquele que havia sido seu maior carrasco. Semanas após ser deposto, na eleição de dezembro de 1945, Getúlio Vargas obteve uma vitória consagradora. 7 estados o elegeram deputado federal e 2 estados o elegeram senador. A legislação da época permitia aos políticos concorrer por estados e partidos diferentes. As vitórias de Getúlio se dividiram entre o PSD e o PTB, partidos que ele próprio havia criado já no finalzinho do Estado Novo. O ex-ditador foi empossado senador pelo PSD do Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas teve uma participação apagada no Senado. Ele compareceu a pouquíssimas sessões. Preferiu passar a maior parte do mandato na sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul, articulando-se para a eleição presidencial de 1950. O que mais chamou a atenção na passagem de Getúlio pelo Senado foi um atentado ocorrido em junho de 1947, que quase acabou em tragédia. A notícia foi publicada pelo jornal à noite sob o título Pânico no Senado. Em pleno recinto do Senado, quando discursava o senhor Ivo de Aquino, caiu com grande ruído um projétil atirado das galerias. 2 guardas agarram imediatamente, lá em cima, um indivíduo vestido de macacão e que gritava coisas incompreensíveis, percebendo-se apenas, entre as que proferia, as palavras Presidente Getúlio, um incidente inédito que pôs o Monroe em polvorosa. O sujeito atirou um paralelepípedo em direção a Getúlio. A intenção era matá-lo. A pedra por pouco não acertou a cabeça do senador gaúcho. Os policiais removeram o estranho indivíduo para a delegacia do 5º Distrito Policial. Perante o delegado, disse chamar-se Eliseu Magalhães, com 47 anos de idade, ex-operário da Estrada de Ferro Central do Brasil, casado e morador na Avenida Presidente Vargas, número 2236. Pelas suas declarações, chegou-se à conclusão de que ele é um débil mental, portanto irresponsável. Seu depoimento foi longo e desconexo. Não disse coisa com coisa. Algumas frases mesmo não tinham o mínimo sentido. Depois desse susto, Getúlio Vargas desapareceu de vez do Senado. O arquivo do Senado, em Brasília, guarda o primeiro discurso que Getúlio Vargas proferiu no Palácio Monroe, em dezembro de 1946. Nele, o ex-ditador fez uma defesa enfática do Estado Novo. Segundo ele, foram 3 os objetivos do regime instaurado em 1937. Primeiro, defender o Brasil. Segundo, levar a termo um programa administrativo de grande envergadura. Terceiro, ampliar o desenvolvimento e a aplicação da justiça social em benefício do trabalhador. A oposição, claro, não deixou barato. Enquanto lia seu pronunciamento, Getúlio foi interrompido a todo momento por senadores da UDN, como o baiano Aloísio de Carvalho. O ex-ditador, porém, não deu corda para os adversários. 2 vezes em minha vida fui obrigado, pela razão de Estado, a quebrar a harmonia entre os poderes executivo e legislativo. A primeira, quando dissolvi o Congresso como chefe da Revolução de 1930. Prestei contas à nação desse ato do governo provisório por mim chefiado. Usei do direito da vitória de uma revolução nacional. Aí foi uma revolução. A segunda vez, quando reassumi a chefia da Revolução Brasileira e em defesa da pátria, para garantir a ordem interna e assegurar a defesa continental, fechei o parlamento em 1937. Aí não foi uma revolução, foi um golpe. Eu não quis o poder. Não pratiquei esse ato para impor minha vontade ou para desrespeitar a soberania popular ou ferir seus representantes. Simplesmente para evitar que a soberania popular se manifestasse através de uma eleição. Golpe contra a democracia e contra o parlamento. A esta casa presto minha homenagem, como expressão sincera de meu respeito à sua simbólica tradição. Posso ter errado na forma, mas a história provou que cumpri meu dever. Os cidadãos comuns que lotavam as galerias do Senado foram ao delírio, com palmas vivas e assovios. Para eles, o pai dos pobres havia sido brilhante no pronunciamento sobre o Estado Novo. Em meio a toda aquela gritaria, os senadores do PSD e do PTB ergueram Getúlio nos ombros e o carregaram para a Cinelândia, como se ele tivesse acabado de vencer uma batalha. Indignado, o presidente do Senado, Nereu Ramos, acionou a campainha do plenário e gritou que aquela balbúrdia era um desrespeito à casa.
Os senadores da UDN, por sua vez, ficaram sem reação. Aquela foi uma cena premonitória. 4 anos mais tarde, em 1950, Getúlio Vargas conquistaria de novo a presidência da República. Dessa vez, sem golpe de Estado, pelo voto, nos braços do povo. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Você ouviu a reportagem especial Estado Novo, a ditadura que varreu o Senado da política brasileira. Apresentação Ricardo Westin e Marluce Ribeiro. Reportagem Ricardo Westin. Edição Leila Herédia. Locução Lia Passarinho. Técnica de áudio André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oi, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.